O negócio interessante, você já veio para um pouco aqui na frente, 2025, 2030, né? E eu estou em 1830 ainda. Manda lá. Hoje não se vende mais impressora linear. Acho que A impressora... um caso ou outro. Você tá Deve falando- ter algum fabricante de impressora linear? Não. Não conheço. Não. Eu vendi várias marcas, hein? Impressoras matriciais hoje? Se vende para segmentos específicos que já estão começando a migrar muito para parte de etiquetas, né, da automação comercial. Mas tem alguns segmentos logísticos que utilizam muito o formulário contínuo como documento para separação, para em 1, 2, 3 vias para... Que ainda tem essas aplicações. Exatamente. Impressora laser? Muita. Se vende muita, porém, hoje é uma quase, eu não vou dizer bater o martelo que 100%, mas a necessidade da cor ela já diminuiu. Por quê? Você citou agora há pouco, né? O resumo do relatório eu tenho na minha tela. Então, o que é colorido, a gente vai pensar se é necessário realmente imprimir. Custa mais caro. Porque é mais caro. Então, eu posso deixar digitalizado. Agora, eu posso ter uma versão daquilo em PB. Um draft. Então, a gente pode pensar em 80% PB e 80%, em 20% color. Sim. Então, o que era lá no passado um grande diferencial, né? Hoje as empresas até, por exemplo, para fazer materiais gráficos, catálogos ou coisas desse tipo, aí sim, recorrem às gráficas que têm impressoras profissionais, recurso, né? Outros recursos, e por ter um volume maior, o custo é menor. E em casa, as empresas já estão até, em alguns casos, bloqueando. Por exemplo, você tem empresas que têm contratos de locação de impressoras onde você, como gerente, pode imprimir colorido. Eu já não posso. Aí as impressoras têm softwares de gerenciamento. São gerenciáveis, exatamente. Por IP, por ponto, e aqui posso fazer isso, aqui eu posso fazer isso. E aí existem, né, existem outras características que foram trazidas também dos computadores, dos notebooks. Por exemplo, eu estou imprimindo um documento, estou mandando imprimir um documento. Então, para pegar esse documento, eu vou lá com a minha credencial, que tem um número de funcionário, e eu apresento, aí eu consigo pegar o documento. Se esse documento ficar lá mais do que N minutos, ele é eliminado da rede. Ou seja... Não imprime. Não imprime, não vai ter nenhum risco, né? Ele não vai tomar ali ele fica na fila. Exatamente. E aí, ele não vai ser impresso desnecessariamente. Legal. Que é o que acontecia muitas vezes, né? Você mandava imprimir o seu documento e eu chegava lá, todo o documento já estava impresso. Hoje, o que você percebe? Que você chegava nessas máquinas grandes, então o departamento tem 60, 80, 100 funcionários, você tem algumas máquinas ali posicionadas e tinha uma máquina grande ali. Você ia nessa máquina grande, você tinha ali 100, 200 folhas impressas, sem dono. Exatamente. E aí, com esse módulo de gerenciamento, você imprime, você vai na fila, imprime aqui, ó, imprime, põe a senha ali, imprime ali. Exatamente. Então, você não tem essa perda. Você não tem, você tem uma... Isso que acontece, porque em determinado momento do segmento de tecnologia, as empresas pararam de comprar essas impressoras e elas começaram a contratar isso como outsourcing. Como serviço, exatamente. Como serviço, ou seja, uma empresa vai lá, coloca a impressora, várias impressoras, já entrega os suprimentos, né, e faz uma gestão naquilo, ou seja, não para, no break, não para. Exatamente. Legal? O compromisso dela é exatamente esse aí que você falou, de não deixar aquela unidade de impressão parada. E aí ela passa a ser responsável pela manutenção da máquina, pela pessoa que fica ali, pelo papel, pela etiqueta, pelo toner, pelo kit de manutenção. Então ela mantém aquilo funcionando. E chega no final do mês, ela apresenta um relatório e vai lá e, tantos contos. Existe um software, né, que faz a contagem das... Sim. Começou somente com a impressão. Mas como as máquinas são multifuncionais, então hoje a gente também tem a parte de digitalização. Então você tem a modalidade que cobra pela impressão, cobra pela digitalização também. Pelo scanner. Exatamente. Porque o operador começou a ver e falou, nossa, esse departamento tem 100 pessoas, um exemplo. E por mês ele tem, 300 impressões. Mas digitalização eu estou vendo aqui no software que está
comendo solto. Então ele falou, não, eu preciso Controlar ter um controle disso e também cobrar, sobre isso. porque, né, é um equipamento, tem um desgaste, tem uma lâmpada no Legal. equipamento, etc. Então, as empresas também foram se moldando nisso e em alguns casos, tem empresas que não têm, recentemente teve uma empresa que me pediu, Márcio, eu quero uma impressora que não tenha Wi-Fi, não tenha scanner. Por quê? Exatamente. Eu não quero problema com segurança, né, numa invasão de rede que pode acontecer Pela porta rede, Wi-Fi. pela porta Wi-Fi. E eu não quero nada mais do que essa impressora faça aqui do que nota fiscal. Ela vai passar o dia inteiro imprimindo nota fiscal. E o scanner, então aqui a gente tem que dar um break. Por quê? Porque você de novo evoluiu, né? E você ainda Você está em 2025 e eu já estou em 1968. 75, vai. Em determinado momento, eu achava o máximo, cara. Porque eu tinha na minha mesa, assim, na mesa do meu lado, uma impressora, uma copiadora, um scanner, um fax. Tinha mais alguma coisa? Cara, e tinha uma máquina de tirar foto ainda. Então você tinha tudo aqueles recursos. Só faltou uma 80 colunas de agulha matricial. Uma LX300, por exemplo. Não, mas o que eu tinha era uma laser, só imprimia. Ok. Eu tinha um scanner, não, eu lembro até, era um 4C da HP. Eu tinha uma Xerox, uma máquina para fazer a cópia. E, cara, de repente veio a multifuncional. Alguém teve a ideia, E juntou. pegou tudo isso e juntou. Exatamente. Você vê que o tempo passou, isso pra gente ficou tão assim, você imagina, tinha um investimento ali pesado, né? Nossa, comprei um scanner. Pô, eu vendo scanner hoje aqui, 3.500, 4.000, 6.000, 10.000. Um scanner caro, né? E a gente tinha um scanner ali parado, cara. O grande... Parado não, né? A gente usava. Exatamente, mas o grande... A gente até, quando vai fazer uma consultoria para o cliente, vai conversar, procura entender quantos % do scanner ele vai utilizar, né? Ah, Márcio, eu uso muito para fazer digitalização. Ok. Uso pouco para fazer cópia, mas uso muito para fazer digitalização. Então, é o que a gente mais ouve dos clientes. E, em muitos casos, ter um scanner separado da impressora é um custo, às vezes, em dobro. Né? Foi da época, Tem né? a questão do espaço também. Em outros casos, o espaço não permite ter uma impressora, para você ver. Porque não é necessário, ele só precisa... se você pegar um laboratório de análises clínicas hoje, ele vai precisar de um scanner, ponto. Bom. Vai botar o documento na rede, numa pasta e acabou. Então, para o usuário, vamos falar assim, de casa, né, o B2C, de novo, também é uma questão de facilidade. Sim, você precisa tirar uma cópia, você precisa mandar uma cópia para alguém. Exatamente. Mas você percebe que isso é nesse momento. Hoje, o que acontece? Preciso de uma RG, tira uma foto e manda. Você tira você tem um programa que tira, Você exatamente. vai no celular, você tira uma foto Exatamente. e manda. E você recebe a foto pelo e-mail e salva lá, tá andando. Exatamente. E as impressoras também se adaptaram a isso, porque elas tiveram que começar a conversar com os aplicativos dos celulares. Então, nesse momento, o hardware, o desktop ou o notebook, ele acabou ficando um pouco de lado, porque assim, não é mais necessário você ter um notebook ou um desktop para fazer uma impressão. Você pode mandar direto do aplicativo do celular. Do celular. Então, no caso, eu faço isso. Exatamente. Então, você pode mandar direto do... Estou chegando em casa, eu vou precisar fazer o trabalho lá. Então, você já manda no trânsito. Você parou ali, você manda. Pedro, eu tenho um documento aqui, eu posso mandar na tua impressora? Mandei. Eu posso programar o horário para começar o trabalho. Márcio, tem uma pessoa em casa que não tem familiaridade com a tecnologia. Como é que faz? Não, é só deixar a impressora ligada na energia, ela vai entrar no screensaver ali, vai para economizar energia. Mas é meu pai, ele quer a cópia da conta para pagar. Ok, eu mando daqui, recebe a impressora vai ligar,
vai entrar, vai entender que tem uma informação que chegou para ela e ele vai lá, ele quer pagar a conta, direito dele fazer dessa maneira, ele prefere pagar a conta, então não tem problema. Ah, eu paguei várias contas, ele quer saber quais contas eu paguei. Perfeito, você vai Imprime mandar. o comprovante. Vou mandar ali pelo meu celular sem precisar ele entrar num computador, entrar numa senha, entender do sistema operacional, entender Eu acho que é mais fácil você, do celular, mandar imprimir, se você tem a impressora compatível, né, com Bluetooth, do que você mandar para o notebook. Com E certeza. depois do notebook mandar, quer dizer, é uma tarefa a menos. Mas você percebe que tudo isso você vai facilitando, né? Você vai diminuindo. Vai diminuindo. Então você volta na linha do tempo, então você tinha vários equipamentos, veio Você impressora vai multifuncional. unificando.